Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Savasana. Savasana é a postura do morto. Eu aprendi essa palavra no último curso que eu fiz, no curso de geobiologia e curas espirituais. E, na verdade, eu fui para esse curso por conta das curas, né? Eu não fui pela geobiologia. E é tão bom quando a gente é surpreendida positivamente, porque quando eu cheguei nesse curso, primeiro vi a parte das palestras das curas, né? E primeiro a gente precisa se curar para depois fazer o curso de geobiologia. Essa é a postura que o meu professor ele tem, né, em relação aos cursos dele. Primeiro você se cura e depois você ajuda as pessoas, né? Então, primeiro ele dá as curas energéticas e depois ele vem para a geobiologia, que são as curas energéticas de ambientes, de pessoas, de lugares, de animais. E foi um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida e olha que eu nem estava dando bola para ele. Mas foi voltando para a posição de Savasana, quase não saiu, que é a posição do morto. Foi nessa posição que eu tive a maior experiência espiritual da minha vida. Eu estava fazendo Gente, é muito incrível essa história. A ativação da Kundalini, não sei se vocês já ouviram falar. Eu tinha uma certa interrogação em relação a esse tema, porque pelo que eu via pela internet, eu nunca fui estudar a fundo a respeito, mas pelo que eu via, assim, bem superficialmente, eu tinha os meus preconceitos, sabe? Eu falava, gente, pra que isso, né? Eu sou a favor de uma espiritualidade bonita, assim, sabe? Seja ela qualquer religião, sabe? Mas uma coisa pura, porque... E aí eu via aquilo na internet, das pessoas se tremendo todas no chão, eu falava, não, gente, não é por aí. Cheias de preconceitos, né? E as curas energéticas começa com a ativação da Kundalini, né? E eu, na posição de defunto mesmo, entregue, né? Porque essa é a posição de entrega, né? A gente vai direto para, nossa, credo, de morte, não, é de entrega. Eu recebi uma das maiores experiências espirituais da minha vida. É recente isso, né? Foi agora em janeiro, fevereiro. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quem me conhece, assim, sabe que eu sou uma mulher de muita fé, né? Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Mas depois que eu fiz esse curso, depois que eu tive essa experiência, eu acho que a minha fé era um pouco superficial, viu? Porque eu sou uma mulher de muita fé, mas eu também sou uma mulher com pezão na ciência, sabe? Então, muitas coisas eu precisava de explicações, sabe? De tipo, tá, eu tenho a minha fé, eu já tive muitas respostas de milagres mesmo na minha vida. Alguns eu até já contei aqui no podcast. E outros bem particulares que eu guardo bem intimamente mesmo, mas muitos milagres, assim. E uma fé que eu acho mais bonito em mim é a minha fé. A minha beleza é a minha fé, sabe? Mas depois que eu fiz esse curso, as experiências que eu vivenciei lá, que ninguém me contou, que não teve nenhum artigo científico para me comprovar, que eu experienciei e só foi possível eu experienciar isso depois que eu fiquei na posição de entrega, foi que eu vi que a fé é muito mais do que a gente imagina. Mas muito mais assim. Depois que eu provei, depois que eu senti, depois que eu ouvi, eu falei, gente, eu recebi um dos maiores presentes do universo. E vai muito além da espiritualidade, assim, sabe? Que já é um presente, né? Eu tinha uma questão bem profunda comigo, assim, bem profunda mesmo. Inclusive, eu estava sofrendo bastante no momento que eu estava fazendo o curso em relação a isso, que é a questão da solidão. Eu sou uma mulher de solitude, às vezes, mas no fundo eu me sentia muito uma questão de solidão mesmo, às vezes, sabe?
eu venho curando há alguns anos essa questão comigo, faço terapia, tanto terapia com terapeuta, mas terapias holísticas e tudo mais, até para cura mesmo, sabe? Perdi minha mãe muito cedo, com 9 anos, e vim para São Paulo muito nova, e tenho questões com meu pai, né? Hoje totalmente perdoadas e tudo mais, mas tenho, né? Ninguém esquece. Se alguém virar para vocês e falarem assim, esquece, uma hora passa, não existe. Até o último dia da tua vida você vai lembrar das coisas. A questão é você lembrar e não ter nenhum sentimento ruim, sabe? Ter um sentimento de perdão, e isso é o que é mais bonito, sabe? Para você, inclusive. Mas eu vinha com essa questão, sempre uma vida com essa questão de solidão, assim. E obviamente, faz parte de algumas escolhas pessoais minha, mas tinham alguns momentos que eu me sentia bem sozinha, assim, sabe? Principalmente perto da menstruação. E eu vinha com essas questões assim, sempre, sabe? Eu sou uma mulher muito feliz, mas algumas vezes essa questão vinha, sabe? Tanto que antes de fazer esse podcast, eu fui conversar com a Pri, que edita pra mim, que é a minha mão direita, esquerda, enfim, minha amiga do peito, minha irmã. Fui conversar com ela e falando, gente, mas como que eu vou falar sobre isso se eu tenho essa questão, assim, da solidão? Então, será que alguém vai falar, nossa, mas a Pri Cris, você tá brincando que você tá falando isso pra mim? Com tantas qualidades que você tem, você acha que alguém vai questionar a questão da tua solidão e tudo mais? E aí eu falei, não sei, né? Será que vão me ver com alguma, né? E aí, enfim, vim e fiz o podcast e está acontecendo o podcast, mas essa questão da solidão me acompanhava, sabe? Até o dia da cura energética. Que daí, gente, eu tava lá fazendo ativação da Kundalini e eu, né, querendo controlar as coisas. Quero ver como é que vai ser, que não sei o que, nananã. E isso não vai acontecer comigo, porque, né, eu querendo taurina com lua em virgem, querendo controlar as coisas, né? E aí eu vi ali que eu não controlava nada, sabe? Inclusive as minhas mãos, o meu corpo era totalmente incontrolável, involuntário, sabe? Inclusive vozes que entoavam dentro de mim. E aí eu tomei uma das maiores broncas da minha vida da espiritualidade, me mostrando que eu não era uma pessoa sozinha, né? Solitária, como eu imaginava, assim, né? E foi tão lindo e foi tão potente, porque a espiritualidade veio e me deu essa bronca e conversou comigo e me mostrou vários lugares e pessoas e acessos de tipo, oi, como assim você tem esse sentimento dentro de você? Mas esse sentimento foi válido até aquele dia, sabe, gente? Não adianta falar que não. Foi válido, me acompanhou e tá tudo bem. E eu acho que às vezes ainda vai me acompanhar, sabe? Mas às vezes eu não enxergava algumas coisas, sabe? E foi tão bom essa cura, foi tão lindo, porque, por exemplo, hoje eu tô com um projeto e eu mandei pro meu amigo Danilo umas 10 vezes, ele tá me ajudando e eu troquei umas 10 vezes o negócio lá e ele pacientemente trocou todas as vezes que eu falei, dá pra alterar isso, dá pra alterar aquilo, e ele pacientemente trocou, sabe? Existe coisa mais linda do que alguém doar o tempo que tem pra você, sem reclamar, sem falar nada, né? E o Danilo é um dos caras que eu mais admiro nesse mundo, tem um coração maravilhoso, não é porque ele me ajudou, inclusive me ajudou em outras, mas ele é um cara de uns gestos, e aí a espiritualidade vai me mostrando as pessoas e as coisas, ou conversar com a Ilana, uma outra amiga, que me mandou uma mensagem de tipo, fala, gente, por que a gente não enxerga essas coisas, né? Não é que antes eu não enxergasse, não é isso.
Mas é que antes eu enxergava e o sentimento de solidão continuava. E agora eu vejo que não é a solidão. Eu acho que é até difícil eu formar um raciocínio junto com vocês. Mas quando você abre a tua mente, você expande, você fica realmente na posição da entrega, você consegue enxergar e internalizar tudo que vem de presente para você. Sabe? Sábado fui conversar com a Pri a respeito desse mesmo projeto do Dani. Ela ficou a tarde inteira comigo, já querendo ir embora, porque, né, eu fico incomodada, porque é o sábado dela, as coisas dela. E ela, não, ainda tem mais coisa se doando, sabe? Pra nossa amizade. E eu ficaria aqui horas contando pra vocês alguns exemplos, assim, sabe? De pessoas que doam tempo e me demonstram tanto amor, sabe? E o que eu quero falar com tudo isso para vocês? E na cura energética recebi vários outros presentes, recebi várias outras broncas da espiritualidade, mas que vão ficar guardadinhas aqui para mim e que mudou totalmente a minha vida, assim, sabe? Eu era uma Cris em janeiro e podem ter certeza que eu sou uma outra Cris hoje, ainda bem. Mas essa questão da solitude, da solidão, mudou uma chavinha, sabe? Dentro de mim, assim, porque a gente sempre vai dar uma atenção maior para o que tá faltando pra gente, né? Sempre é assim. E aí toda vez que chega uma TPM, uma coisa a mais, aí você pega todos as suas caixas da solitude, daí você abre, eu não tive isso aqui, nananã, e aí vira uma bolona de neve. E aí é bom que quando aparece agora, eu falo, tá tudo bem, eu não sou essa questão e essa pessoa que eu sempre coloquei na minha cabeça que eu era. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos presentes na minha vida. E eu sou uma pessoa que eu estou aberta a transformações, inclusive para transformar os sentimentos, sabe? E eu acredito muito que a partir do momento que a gente abre, que a gente está entregue, as coisas vão se modificando, sabe? Assim como esse sentimento que eu tinha tão forte em mim, está sendo modificado, sabe? E está sendo tão bonito, e está sendo tão prazeroso experienciar isso, sabe? De coração mesmo, assim. E depois que você faz o curso, você precisa de curas energéticas e geobiologia, você precisa aplicar por um tempo em você, né? Você precisa aplicar em você geobiologia pessoal, você precisa aplicar na sua casa por alguns dias, para só então você aplicar em outras pessoas, né? E eu vou falar um negócio para vocês, é uma coisa mágica, assim, é uma coisa... Como é importante a gente procurar formas de se curar, gente. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não veio pra cá, pra esse mundo, pra ter filho, pra ter carro, pra ter família, pra ter, sabe? Isso tudo é um plus, isso tudo é um presente que Deus dá pra gente, assim. Porque na realidade a gente veio pra cá pra evoluir, pra aprender, pra transcender, sabe? Pra curar. E é tão bom quando a gente se abre e a gente procura as questões, sabe? Resolver as questões da gente. E quando a gente dá o sim, a gente fala sim, universo, sim, Deus, eu tô pronta. Me mostra qual caminho, me mostra qual o melhor caminho para que se alinhe comigo. Porque eu preciso crescer, porque eu preciso enxergar e curar. Quando você faz isso, quando você fica entregue, a mágica acontece, sabe? E de várias formas, assim, de várias formas. Eu poderia citar várias coisas que já aconteceram comigo em tão pouquíssimo tempo. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é a importância da gente procurar cura, sabe? A gente às vezes procura pessoas, coisas, estar em lugares, ter coisas,
ter posições, mas tudo isso pode ser tirado de você a qualquer momento. Para pensar. São coisas externas a você. O que a gente tem que procurar na realidade, lá no fundo, é a cura. A cura para tudo que a gente precisa, e só a gente sabe o que precisa ser modificado, sabe? Não é o outro, somos nós. Nós somos a cura. Nós somos a nossa própria cura, na verdade, né? E a gente fica tanto tempo se distraindo, né? Tentando encontrar num outro a cura, julgando o outro, apontando para o outro, querendo modificar o outro para que ele caiba dentro das expectativas, né? E a gente perde tanto tempo sem olhar para a gente, sem olhar para as nossas feridas, para os nossos sentimentos. A gente não se acolhe, né? A gente nem ora pela gente, assim. A gente tá sempre pelo outro, olhando o outro fora, né? O dentro, o palpável, o que a gente passa 24 horas junto, que somos nós, a gente deixa tão para depois. A gente mal se bendiz, né? A gente tá o tempo inteiro, tô gorda, tô magra, tô isso, tô aquilo, eu trabalho com estética. Eu passo o dia inteiro ouvindo reclamações, assim, né, na questão de estética, e tanto que as pessoas quando saem de lá falam, Cris, parece que eu tô mais bonita, e não é só pelo tratamento, né, que às vezes, eu faço questão que as pessoas vejam o quanto elas são bonitas, independente de tratamento estético, sabe? E não é um bonito, essa é bonita, mas é bonita de verdade. Se você começar a observar as pessoas, nós somos muito perfeitos aos olhos de Deus, sabe? E todo mundo tem uma particularidade, tem um olhar, tem uma forma de falar, tem um cabelo, tem um trejeito. Só que a gente está tão distraído olhando outras coisas, ou então olhando o defeito, que a gente nem percebe, né? E eu faço questão de falar para as pessoas, não, você é linda, olha tal coisa. E eu vou bem numa coisa que eu acho bonita mesmo, sabe? E a gente nem, como eu tava falando, nem se bendiz, né? Nem se olha no espelho e fala, nossa, como você tá bonita. Meu cabelo cresceu, eu tava desesperada que meu cabelo crescesse, porque eu cortei ele mais curtinho, eu nunca tinha cortado. E eu não me enxergava, né? Eu tava achando bonito, mas eu gosto de cabelão. Eu vou ser uma idosa com cabelão na cintura. Eu acho lindo, lindo. E eu não me achava assim, meu cabelo tá crescendo e todo dia de manhã que eu vou lá escovar os dentes, eu falo, Cris, você tá linda, hein? Teu cabelo tá grandão, tá linda, sabe? E eu acho isso tão bonito, a gente se bendizer. Cris, você é abençoada, Cris, você é inteligente, sabe? Cris, você é amada. E muitas pessoas não têm esse hábito, né? E eu adquiri esse hábito há alguns anos, assim, não é uma coisa de uma vida inteira, não, porque eu não tinha, né, esse hábito também. E muda tanto, gente, quando a gente muda esses hábitos, sabe? É uma cura também, né? É uma espécie de cura. Antes eu olhava muito a minha testa. Eu olhava demais, ai, que testuda. E que não sei o que, hoje a minha testa não faz diferença nenhuma na minha vida, assim, sabe? Eu acho tantas outras coisas bonitas em mim, assim. E é um exercício, né, diário, a gente se bendizer, se amar, se respeitar, se ouvir, se curar, né? E eu quero pedir para vocês não se distraírem olhando o externo. Não se distraiam, o externo é só o externo. A gente não consegue controlar o que está fora da gente. A gente não consegue controlar nem a gente, na verdade, né? Algumas coisas a gente consegue, né, organizar e falar, talvez isso, mas... Mulher, então, que é tão cíclica, né? Tem hormônios, né, e tudo mais. É tão difícil controlar tudo isso. Por que a gente acha que consegue controlar o externo, gente? Então, vamos nos curar. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começar a se amar mais, se acolher mais, acolher os nossos sentimentos, aqueles que só nós conhecemos, aqueles os mais íntimos, aqueles que machucam, sabe? Como essa da solidão que me machucava. E eu fui curada.
E, obviamente, com certeza, algumas vezes esse sentimento ainda vai me procurar, né? E agora com a cabeça mais modificada e a partir do momento que a gente dá luz às nossas questões, a gente sabe conduzi-las melhor, sabe? Por isso que é importante a gente se aprofundar um pouquinho. É aí que todo mundo tem um pouquinho de medo, né? Pra que eu vou mexer em ferida, gente? Pra que isso? Porque a partir do momento que a gente coloca a luz nas coisas, a gente consegue enxergar. É aí que eu preciso resolver. Fica tão mais fácil, fica tão mais simples. Agora, quando a gente fica escondendo, jogando para debaixo do tapete, é que é difícil, né? Porque daí acumula tanta coisa debaixo do tapete que a gente nem sabe mais o que tem que resolver, né? Então, quando a gente coloca a luz, e eu tô muito agradecida, muito grata a Deus por ter colocado luz nessa minha questão, é que a gente consegue se curar e tem esses pontos e tem esses, né? E esses dias eu tava conversando com o meu terapeuta, eu falei, eu sei que essa é a minha questão, o que eu faço? E ele falando, quando a gente sabe é tão mais fácil, né? E realmente é muito mais fácil. Então, ao invés da gente jogar as coisas para debaixo do tapete, não querer enxergar, com medo de machucar, ou vamos varrer esse tapete, vamos fazer uma limpeza na vida da gente, né? Uma limpeza geral na casa da gente, nosso templo, organizar tudo, aproveitar que acabou o carnaval, começou o ano pra gente aqui, né? Vamos fazer essa limpeza no corpo da gente, colocar a luz nas questões, ajustar, alinhar e seguir em frente, porque a vida presta muito, gente. Beijo.